dia, boa tarde, boa noite. Não sei a que horas você vai estar vendo esse vídeo, mas hoje eu gostaria de falar com vocês sobre as demandas necessárias para exercer a profissão de advogado. Primeiro devemos entender que para a formação de um advogado é necessário fazer o curso de Direito, que tem a duração média de 5 anos. Durante esse tempo você vai aprender sobre as principais teorias do direito, sua história, filosofia, como argumentar. Depois vão para áreas mais práticas, como penal, civil, trabalhista, constitucional. Chegando no final do curso você deve cumprir um estágio, seguido logo de um TCC, e já vou lhe avisando, vai dar muito trabalho para você. Depois de formado, um pouquinho antes de finalizar o curso, a prova do OAB fica disponível para fazer. Essa prova ela acontece 3 vezes durante o ano e ela tem 2 fases. Cada fase dura 5 horas. A primeira fase sendo objetiva, contendo 80 questões de múltipla escolha sobre tudo que você aprendeu durante o curso. E a segunda fase tem que fazer uma peça processual, junto com 4 questões discursivas. Uma coisa interessante da segunda fase é que você pode escolher a área do direito que você quer que caia na prova. Se você escolher penal, tanto a peça quanto as 4 questões discursivas serão exclusivamente sobre direito penal e processo penal. E aqui vem um detalhe importante: se você passou na primeira fase, mas não passou na segunda, ainda tem uma nova chance de fazer só a segunda fase. Mas se perder de novo, aí precisa começar tudo do zero. Depois de ser aprovado na prova da ordem, você ainda não é oficialmente advogado. Antes disso, você precisa procurar uma seccional da OAB do estado onde você pretende atuar, levar os documentos necessários e fazer o registro. Só que aí é que tá um detalhe, não é obrigatório fazer o registro logo de cara, você pode deixar para fazer depois. Muita gente passa na prova e decide esperar um pouco antes de fazer o registro na OAB, seja para ganhar experiência em outra área, estudar para concurso ou por algum outro motivo. O legal é que sua aprovação não expira, ou seja, mesmo que você só queira tirar o registro anos depois, a sua nota ainda continua valendo. Bom, depois de concluir o curso de Direito, passar na prova da OAB e fazer o seu registro, aí sim você pode atuar como advogado ou advogada. E para complementar esse tema, agora vamos acompanhar uma entrevista com uma advogada que vai compartilhar as experiências dela nesse processo e dar algumas dicas para quem quer seguir esse caminho. Pessoal, hoje eu estou aqui com a advogada Tainara Lima. Ela que é especialista em Direito Previdenciário, vai contar um pouco sobre a sua trajetória, sobre o processo, como ela se tornou advogada, o porquê que ela escolheu a área Direito Previdenciário para atuar. Tainara, o que motivou a você a seguir como carreira de advogada? Bom dia, pessoal? Primeiro, eu sempre tive uma forte vocação, para a defesa e para os direitos, e busca por justiça. Então, isso foi uma coisa que me levou a seguir a carreira de advogada, Então, a advocacia, ela me proporcionou, esse espaço unindo meus interesses, pelo conhecimento jurídico e também em defesa, dos direitos das pessoas. Conta pra gente também quais foram e quais são os maiores desafios enfrentados nessa carreira de advocacia. Bom, os maiores desafios envolvem a complexidade, das leis que estão em constante mudança, atualizações. Nós, como profissionais, nós devemos nos adequar a isso. Outra situação, que dificulta um pouco é a morosidade da justiça, porque os processos eles demoram anos para se resolverem. Então, isso também é uma questão que afeta muito a advocacia. Tainara, como você descreveria um dia típico do seu trabalho? Bom, um dia típico no meu trabalho envolve o atendimento, aos clientes, elaboração de peça e muito estudo de caso, porque cada caso que chega no escritório é um caso diferente, então é uma situação que você vai ter que se dedicar, você vai ter que estudar e você vai ter que buscar uma solução, para aquele problema ali, para aquele conflito, para garantir aquele direito. Você poderia compartilhar um caso marcante nessa sua trajetória? Bom, tem um caso muito marcante, porque quando eu já estagiei no INSS, e lá no INSS a gente lidava muito com a lei, com a lei pura, assim, E aí eu já sabia que, por lei, uma pessoa que recebe o BPC não dá direito à pensão por morte. E quando eu fui para a advocacia, eu peguei uma situação em que tinha um idoso, ele já tinha 93 anos, e a esposa dele tinha falecido de câncer. Eles sempre foram trabalhadores rurais, toda a documentação deles são rurais, título, certidão de casamento, tudo. Então eu tive que começar esse processo investigatório primeiro para ver, traçar uma linha do tempo desde o casamento deles ao nascimento dos filhos para garantir ali os 15 anos de contribuição dela como trabalhadora rural. E aí eu consegui, judicialmente,
através de jurisprudência e da demonstração dos documentos, que a falecida ela sempre morou na zona rural e que ela não fazia jus ao BPC, mas sim a aposentadoria por invalidez, e naquela época foi concedida para ela o BPC. Então eu consegui fazer essa alteração judicial, garantindo, né, que o senhor ele recebesse a pensão por morte da falecida esposa. Tainara, qual conselho você daria hoje para os acadêmicos de direito que querem seguir na área da advocacia? Bom, como profissional, né, o meu conselho é que eles cultivem esse amor pelo estudo, que façam muito network também, porque é extremamente importante, e estágios. Então, é sempre buscar fazer um estágio, né, para ter a questão do conhecimento, a experiência, gestão de escritório. Então, tudo isso você aprende nos estágios ali, né, e também para ter prática da advocacia no dia a dia, saber como conversar com o cliente, né, como fazer a elaboração de peças, e assim sempre defender os interesses da pessoa que está ali para você, né, o seu cliente, etc. E também manter sempre os valores éticos e comprometimento com a justiça, pois esses valores são a base de uma carreira sólida e responsável. Certinho. Uma última pergunta para finalizar. O que não pode faltar na vida acadêmica das pessoas que cursam direito? O que não pode faltar, com certeza, é o estudo. Estudo, porque assim, o que você aprende, às vezes, no primeiro semestre, quando você chega no segundo, terceiro semestre, já teve alguma alteração, já teve alguma mudança. Então, assim, você sempre tem que estar revisando os conteúdos, sempre ter que estudar, sempre, né, fazer uma rotina de estudo, porque isso até facilita o seu caminho como acadêmico. Então, é o comprometimento mesmo com o estudo, com os estágios, né, e com o network, como eu já falei.